Alô, olá você, tudo bem? Estamos chegando com o Panorama Esportivo, trazendo até você as principais informações do esporte. Uma partida fecha nessa noite mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense recebe na Arena Condá o time do Santos. A partida está marcada para as 8 horas da noite. No sábado, na abertura da rodada do Brasileirão, o Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense e o líder Corinthians venceu mais uma. Já na Série B, a torcida do América Mineiro está festejando o retorno à elite do futebol brasileiro. Em São Paulo, o Corinthians ampliou a liderança no Brasileirão ao vencer o Avaí por 1-0. O atacante Casim, que substituiu o suspenso Jô, fez o único gol da partida. O alvinegro agora tem 68 pontos na classificação. No Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu o Atlético Paranaense. Pablo recebeu na esquerda e ajeitou para a batida de Guilherme. O goleiro alvinegro Gatito Fernandes falhou e a bola acabou entrando. Essa imagem não deixa dúvida. Com essa vitória, o Furacão encerra uma sequência de 3 partidas sem vencer. Pela Série B, em Florianópolis, o América Mineiro precisava da vitória para garantir o acesso. Após escanteio, Rafael Lima, de cabeça, fez 1-0 para o Coelho. O Figueira chegou ao empate com o pequenino Jorge Henrique, também de cabeça. Nos acréscimos da primeira etapa, o time mineiro voltou a ficar na frente com este gol de Giovani. O placar terminou assim e depois do apito final, os jogadores do América comemoraram não só o retorno à primeira divisão do futebol brasileiro, mas também a liderança da Série B, agora com 66 pontos. Em Porto Alegre, o Internacional ficou no empate. Cláudio Vinck fez o gol colorado. No segundo tempo, Alan Mineiro levantou a bola na área. Juan pegou de voleio e mandou no canto do goleiro Danilo Fernandes. 1-1, resultado final. Após a partida, a direção do Internacional demitiu o técnico Guto Ferreira. Vamos então confirmar como foram os jogos dessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e também ver como ficou a classificação. Na sexta-feira, o Juventude e o Oeste empataram em 0-0. Já o ABC bateu a equipe do Criciúma pelo placar de 3-1. E o Paraná venceu a Luverdense por 2-0. No sábado, o Internacional e Vila Nova empataram em 1-1. O Boa Esporte aplicou 4-2 no Santa Cruz. O Figueirense perdeu em casa para o América Mineiro pelo placar de 2-1. Goiás e Ceará não saíram do 0-0. O Náutico foi derrotado pelo Londrina por 2-1. O Guarani bateu o CRB por 2-1 e o Paysandu perdeu em casa para o Brasil de Pelotas pelo placar de 3-2. Após 35 rodadas, o América Mineiro garantiu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Chegou aos 66 pontos e não pode mais ser alcançado pelo quinto colocado. O Internacional ainda não garantiu o acesso, está em segundo com 64. O Ceará é o terceiro com 60 e o Paraná fecha o G4 com 59 pontos. Depois aparece o Oeste com 57. O Londrina tem 55. O Vila Nova, 54. O Juventude tem 50 pontos. O Criciúma, 46. Brasil de Pelotas e Paysandu tem 45 pontos cada. O Goiás tem 44. Figueirense, Guarani e Boa Esporte, 43 pontos cada. E o CRB tem 42. Na zona do rebaixamento, a Luverdense tem 40. O Santa Cruz, 33. O Náutico, 31 pontos, e o ABC é o Lanterna também com 31. A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será disputada neste meio de semana. Amanhã, terça-feira, às 7h15 da noite, tem Criciúma e Náutico. No mesmo horário, Londrina enfrenta o Guarani. Já às 8h30 da noite, o Brasil de Pelotas encara o ABC, o Oeste recebe o Internacional e o Figueirense joga fora de casa contra a equipe do Vila Nova. Já às 9h30 da noite, o América Mineiro recebe o Juventude, o Ceará pega o Paysandu, o CRB encara o Goiás, a Luverdense pega o Boa Esporte e o Santa Cruz enfrenta o Paraná. E olha só, hein? O técnico da seleção brasileira, o Tite, saiu em defesa de Neymar na coletiva depois da vitória sobre o Japão por 3-1 na última sexta-feira. O atacante, que vive um momento tenso no PSG, acabou não segurando as lágrimas e chorou. A entrevista coletiva era sobre a vitória da seleção brasileira por 3-1 em um amistoso com o Japão em Lille, na França. Mas outro tema ganhou destaque, a situação de Neymar no Paris Saint-Germain. O brasileiro é alvo de um turbilhão de boatos desde que se desentendeu em campo com Edson Cavani na hora de escolher o batedor de pênaltis do PSG em uma partida em setembro. Vou pedir primeiro desculpa pelos meus erros, né? Porque aconteceu
um jogador de futebol, ainda mais sendo ídolo, espelho para muita gente, você tem que ser perfeito, né? E muitas das vezes eu não sou. E aí onde vem as críticas, onde vem todas as maldades, entre aspas. Mas eu sou um cara de 25 anos que vem aprendendo muito no futebol, já errei muitas vezes, vou errar ainda, né? Mas sei do meu pensamento, sei do que eu tenho que mudar, sei do que eu tenho que melhorar. Quando Neymar pretendia deixar a entrevista, Tite pediu para que o jogador ficasse para escutar suas palavras. Mas nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos. E daqui a pouco a gente fica bravo porque eles fazem faltas excessivas. E a gente reage de forma errada. Eu fiz isso já na minha carreira. Está errado? Tá. Mas existe uma série de aspectos que eles são importantes para que a gente tome cuidado para não generalizar e principalmente tome cuidado com o caráter e com a índole. E eu posso falar do caráter, da índole do Neymar e do grande coração que ele tem. Neymar chorou, encostou a cabeça no ombro de Tite e logo depois deixou a sala. O atacante garante que não tem nenhum problema com Cavani nem com o treinador da equipe francesa, Unai Emery. Mas na quarta-feira, o diário especializado francês L'Équipe afirmou na matéria de capa que existia um vão entre o jogador de 25 anos e o técnico Emery. A seleção da Tunísia empatou sem gols com a Líbia e garantiu participação na Copa do Mundo da Rússia do ano que vem. Marrocos também garantiu passagem ao vencer a Costa do Marfim. Vamos ver os gols. O Marrocos marcou o primeiro gol com o Dihar, que cruzou da direita, mas a bola passou pela área e entrou. Após a cobrança do escanteio, o capitão marroquino Benatia aproveitou a bobeira da zaga marfinense. Final, Costa do Marfim 0, Marrocos na Copa 2. E hoje em Moscou, o estádio Luzhniki, que vai receber os jogos de abertura e encerramento da Copa do Mundo, teve o craque argentino Lionel Messi em campo. Rússia e Argentina fizeram um jogo amistoso, que terminou com vitória sul-americana. 1-0 com este gol do atacante Sérgio Agüero. Não sai daí que logo depois do intervalo tem mais informações do esporte. Fica ligado, nós voltamos dentro de instantes. Estamos de volta com o Panorama Esportivo. O final de semana foi disputado aqui em Balneário Camboriú o Campeonato Brasileiro de Handebol em Cadeira de Rodas. O evento teve como destaque o time de Toledo, que em todas as 3 categorias em disputa ficou com o título. Balneário Camboriú foi o vice em uma delas. Ainda durante a competição foi eleita a nova diretoria da Associação Brasileira de Handebol em Cadeira de Rodas. E Jevelin de Almeida, aqui de Balneário Camboriú, vai compor a nova diretoria, sendo a vice-presidente da entidade. Nós conversamos com a Jevelin, que estava à frente da organização do evento. O evento foi dentro do esperado, né? Porque Balneário Camboriú tem estrutura para sediar um evento como um campeonato brasileiro, né? Então aqui a gente está contando com cerca de 16 equipes. Claro que os estados estão com 2 ou mais equipes, né? Tanto no feminino como no masculino A e B. Então assim, dentro do esperado acho que foi um grande evento, principalmente pelo montante de pessoas que a gente envolveu aí, desde a organização, mas os atletas também que vieram de diversas localidades do país. É fácil, né, organizar um evento como esse, principalmente uma modalidade que não é tão vista assim, algo que é novidade aqui para a nossa região também, né? A nossa região aqui tem um privilégio de nós termos as associações, né? Na cidade tem 2 que lidam com o esporte para pessoa com deficiência. A nossa principal dificuldade é apoio, né? É patrocínio. Esse evento mesmo a gente está tocando pela associação, apoio da Fundação Municipal de Esporte de Balneário Camboriú e alguns apoiadores que estão, né, nos ajudando. O esporte adaptado é muito difícil, então a gente, além de superar as nossas barreiras físicas, né, a gente tem que as barreiras do dia a dia, de falta de apoio, como o esporte também enfrenta. Talvez se fosse só as barreiras físicas seria mais fácil. Com certeza, porque a falta de apoio é grande. O que você está planejando para de agora em diante? Assim, esse evento aqui, ele antecede o Parajasc, né, que é os Jogos Paradesportivos de Santa Catarina. Então, Parajasc no final de novembro, início de dezembro. Então, para nós aqui, é uma preparação também para a equipe de Balneário Camboriú, que vai estar indo para o Parajasc. Presidente, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da estrutura que foi colocada à sua disposição e por que Balneário Camboriú foi escolhida para sediar um evento como esse. Olha, a escolha de Balneário foi em função do esforço que a Jevelin fez. Nós estamos aí com uma proposta de fazer uma alteração na parte administrativa da Associação Nacional
Pela primeira vez nós vamos ter uma entidade nacional paraesportiva dirigida pelos atletas. E nada melhor do que fazer isso trazendo o campeonato para Balneário Camboriú com uma atleta à frente da organização. Então por isso que a gente trouxe para cá, e a estrutura efetivamente é maravilhosa, né? Nós temos aí um espaço com total acessibilidade, uma quadra maravilhosa, e o evento está sendo fantástico. A cidade pode voltar a sediar eventos como esse? Com certeza, e diria mais, não só eventos nacionais, como também eventos internacionais. Estrutura para isso tem. Precisamos é que o poder público apoie as iniciativas e esteja por trás, como aconteceu dessa vez. E terminou o JASCO, Jogos Abertos de Santa Catarina. E Itajaí conquistou o troféu de campeão geral com 202 pontos. Os atletas da cidade vizinha foram campeões no bolão 16, taekwondo, tênis e triatlon no masculino e feminino, ginástica artística, bolão 23, judô e xadrez no masculino e a natação no feminino. Blumenau terminou em segundo lugar, somando 195 pontos. Balneário Camboriú teve 37 pontos e terminou o evento em 11º lugar. No total, Balneário Camboriú conquistou 19 medalhas, sendo 5 de ouro, 4 de prata e 10 medalhas de bronze. A última conquista foi o vôlei de praia feminino, que Leise e Josi subiram ao lugar mais alto do pódio. Muito se discute sobre políticas públicas, para o incentivo ao uso da bicicleta. E o Cine Esporte de hoje traz o documentário Bicicleta Brasil. Pedalar é um direito. Vamos ver. Dia 23 de setembro passado, fez 20 anos da promulgação da lei que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Na época, Renata Falzoni, jornalista e militante das bikes há mais de 30 anos, ao lado de outros companheiros, partiram pedalando de Paraty no dia 6 de janeiro de 1998, rumo ao Palácio do Planalto, em Brasília, em um ato de aprovação da nova lei, que, enfim, incluía a bicicleta como meio de transporte. Uma viagem de Paraty até Brasília, totalizando 1.570 quilômetros, com paradas em 16 cidades, falando nas rádios e TVs que a bicicleta agora estava na lei. Uma dessas reportagens foi ao ar aqui na TV Cultura, no dia 25 de janeiro de 99, um ano após o grupo visitar a capital federal. É tudo que a gente pede, implora, que as pessoas sejam minimamente gentis no trânsito. E pelo visto, o discurso não mudou. Há décadas se pede respeito e compartilhamento das ruas. Pedalar é um direito! Meus amigos do esporte, hoje era isso. Fiquem na sequência com o Panorama Geral. Tá chegando Joaquim Lacerda trazendo um show de notícias. Um grande abraço para você.